tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais essa viagem pela história da música. E hoje vamos falar de algo muito na moda, não é algo antigo não, é algo recente, que são as questões ligadas à neurodivergência. Você já ouviu essa palavra, você sabe o que significa, se identifica. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque estaremos aqui com a Van. Aparece para mim. Beleza, vamos com a conversa assim mesmo. Quero te agradecer aí por você ter aceitado, né, bater essa conversa, bater esse papo com a gente. A Van, que também faz parte da equipe da 316, e tem vivido algumas descobertas, né? Sim. Então, Van, muito obrigado por estar essa manhã aqui com a gente. Eu que agradeço fazer parte desse momento com você aqui. E eu estava vendo aquele post último que apareceu aí no seu feed, que você também colocou lá no grupo. Pessoas importantes passaram por aqui, conversaram sobre essa evolução que a música cristã teve aqui no Brasil. E você me convidar para fazer parte disso, eu falei, quem sou eu, Heres mortal, Senhor, né? Mas, de qualquer forma, eu creio que existe algo que a gente pode contribuir em todo o tempo, né? E que essa conversa traga talvez uma luz ou traga discernimento para nós. Amém. Inclusive, vamos lembrar aí, para quem não sabe, a 316, ela é uma rede do meio batista, né? Que tem ali a questão na Junta de Missões Nacionais, mas é algo da denominação batista, ali ligada à Convenção Batista Brasileira. E você também tem uma história com a música no meio batista, né? A tua formação em música, Sim. E você já atuou como ministra. Como é que é a tua questão com a música hoje? Comecei a estudar música, na verdade, desde bem novinha. Minha mãe tinha uma paixão por acordeon, sanfona, né? E ela queria que eu estudasse acordeon quando era novinha. Eu sou filha adotiva, né? Para vocês entenderem mais ou menos. E é outra live. Como a música entra na vida de uma pessoa, enfim. E fui adotada por uma família cristã. E minha mãe tinha o sonho de tocar um instrumento e realizou o sonho dela em mim, né? Através de mim. E foi uma grande incentivadora de todo o processo musical que eu vivi. Foi por causa dela que eu tive contato com a música. E comecei a estudar música na igreja. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu valorizo tanto a instrução musical na igreja. Sabe? A música entrou na minha vida foi justamente através da igreja. Fui aprendendo, regi coro. Meu primeiro coral, eu fui regente de coro aos 12 anos de idade. Regendo coro na igreja, tudo muito... Ô, Vando, sempre no ambiente batista. Sempre no ambiente batista. Fui coralista desde novinha, aprendi a falar cantando, né? E fui crescendo nessa vibe aí musical dentro da igreja, até que o limite da instrução na igreja chegou e a professora falou, ela vai fazer mais, vamos botar ela para fora. E eu fui estudar música na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na verdade, eu fiz iniciação musical, curso técnico, toda aquela história na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro. E daí fui crescendo, fui para os outros cursos, graduação, e chegou um momento que eu falei assim, como é que eu faço isso na igreja? E aí a ministra de música na época me orientou e falou assim, olha, você precisa fazer seminário. E foi quando eu, por volta dos 17, 18 anos, ingressei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil para estudar a música sacra lá. E foi quando tudo começou ministerialmente de maneira mais direcionada e instruída, né? Foi a tua primeira formação, então. Você já foi direto para a música, para a cidade. Direto para a música. Então Exatamente. você é carioca, mas você hoje está no Espírito Santo. Hoje moro no Espírito Santo. Meu marido, Léo Gomes, né? Que assume o Ministério da Música aqui na nossa igreja. E eu, como auxiliar ideal do meu marido, estou aqui colada com ele no ministério. O teu marido também é da área da música. Ele também é ministro. Ele na verdade, é o ministro da nossa igreja. Eu sou auxiliar dele aqui. Entendi. Então tá aí nesse universo musical, né? Para quem não sabe, para quem não é batista, os batistas têm... eu falo até com tristeza, que eu acho que isso hoje diminuiu muito, mas você tinha a figura do ministro de música nas igrejas batistas, né? É uma figura muito marcante.
Eu não sei como está pelo Espírito Santo, mas, por exemplo, na região que eu moro aqui, no Nordeste, eu estou na região do Piauí, no campo piauiense, apesar da cidade ser no Maranhão, é, essa figura praticamente inexiste. Né? Você não tem aí os ministros, né? As igrejas têm dificuldade para mal e conseguem ter o pastor, veja lá alguém na área de música. E a capacitação para música é tão intensa quanto, né, a teológica, é um negócio muito puxado. Eu acho até, não querendo desvalorizar, né? Porque eu acho que o chamado, ele abrange muito a vocação, né? As habilidades dadas por Deus para nós exercermos o ministério. Mas no campo da música, por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, na minha época, eu não sei como está agora o vestibular das universidades, mas você tinha que fazer o teste de habilidade específica, que era só em duas áreas, era na área do desenho, na arte, né, arquitetura e desenho artístico, e na área da música. Esses dois tinham que fazer esse teste de habilidade. E na música, né, na igreja, a gente tinha que fazer esse teste para poder ingressar na graduação, tinha que ter essa avaliação. Aqui no Espírito Santo temos muitos ministros ainda, né, em trabalho. Agora mudou um pouco o perfil, né? Meio que abrangeu um pouco mais o campo e entrou agora para pastores de adoração, né? Tirou o título de ministro de música e agora estão como pastores de adoração, mas é mais por isso mesmo. Mas tem bastante aqui ainda. E o próprio perfil, você tem uma questão de que, de modo geral, aquela linha, falando no meio batista, né, sempre aqui, para a turma entender, você tinha uma questão sacra muito forte, né? Ah, A e você, a liturgia. gente a liturgia, né? Hoje as coisas elas estão mudando muito rapidamente. Eu, até antes de você entrar, não sei se você pegou, estava conversando com o Roger, o Passamani aqui, porque eu vi um vídeo que até agora eu estou impressionado, que foi o João Alexandre tocando na Casa Worship lá em Goiânia. Dois universos se encontrando assim, né? Nada a ver assim o estilo com o da igreja. E hoje essa questão sacra ela diminuiu bastante, né? Os próprios corais, eles têm diminuído. Pelo menos é a É, percepção que eu tenho. Eu não sei no Espírito Santo, você disse que ainda tem muito ministro, mas acho que a linha de trabalho está mudando, não está? sim, sim, é. O ministro agora fica meio que um gestor do ministério e ele tem os outros que auxiliam ele nessa condução, seja regente, o líder da banda, o líder do vocal, né? Então ele fica mais como um gestor. Isso já tem um tempo considerável que muitas igrejas, principalmente as igrejas grandes, mas as igrejas menores não têm ainda condição de ter isso, sabe? Eu vejo assim, porque eu e Léo muitas vezes somos chamados para dar palestra em várias igrejas e a gente vê como é deficiente, né? Escasso até, não só a liderança que tenha um conhecimento técnico musical, como também pessoas para compor a equipe, né? Como é bem devastado esse grupo, né? E inclusive você falou das igrejas pequenas, uma realidade, né? Aqui na Memorial nós temos conversado sobre essas questões, porque algumas áreas da igreja, à medida que a igreja vai expandindo, e a igreja é um negócio, porque não necessariamente a questão financeira da igreja cresce na mesma velocidade que a demanda e que as pessoas, né? Aliás, normalmente é o contrário, né? Você tem sempre uma questão financeira mais complicada, mas a gente vive uma realidade hoje que dificilmente você supre as demandas com qualidade só no voluntariado. Algumas áreas da igreja, algumas áreas chaves, algumas áreas importantes, elas precisam de fato de alguém ali pensando, trabalhando, com conhecimento além da questão simplesmente de alguém que se voluntaria. E a música é, sem dúvida nenhuma, uma dessas áreas que o conhecimento técnico faz muita diferença, né? Faz. Léo fala até assim pra gente lá na igreja. Música boa atrai músico bom. Música boa não repele as pessoas. Música boa atrai. Música boa chama a atenção. Música boa agrega, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, e até, vamos pensar aqui como imagem e semelhança de Cristo, né?
Deus é excelente e Ele transfere essa habilidade de fazer coisas excelentes para a gente. Então, a gente não pode negligenciar isso que temos na nossa mão, não podemos esconder isso, né? Como a parábola dos talentos. Deus deu responsabilidade para nós. Aqueles que foram vistos como servos bons e fiéis foram os que saíram imediatamente e multiplicaram. Aquele que esconde por diversos motivos, né? Um deles é a vaidade. Não vou fazer muito, não vou fazer tão bom. Não vão dizer que eu estou ficando metido, que eu estou querendo aparecer. Não vou fazer um arranjo dessa música, não vou fazer isso ou aquilo, porque vão, né? A gente acaba ouvindo essas supostas vozes e abafando a excelência que muitas vezes atrairia não só músico bom, mas também pessoas que têm prazer em ouvir, não sabem fazer, mas têm prazer em ouvir e esse prazer atrai a atenção para a mensagem que está sendo trazida, né? Exatamente. Enfim, mas o motivo específico dessa conversa agora tem a ver com uma que nós tivemos aí na semana passada, que você começou a falar de alguns assuntos que me chamou muito a atenção, inclusive pela minha percepção do que está acontecendo na minha própria comunidade, que eu estou vendo em outros lugares aqui. Você me chamou a atenção por uma palavrinha, e eu tenho usado muito essa palavra desde que você me falou, porque eu tenho tido dificuldade com alguns termos, né? E você Uhum. me chamou a atenção para a questão da palavra neurodivergente. Sim, Então, eu queria neurodivergente. neurodivergente, eu queria começar a abordar porque estou falando a realidade da minha igreja aqui, igreja local, estou aqui na região, apesar de eu estar na cidade do interior do Maranhão, essa cidade faz parte da área metropolitana de Teresina. Então, eu estou no ambiente de capital, tudo bem. Teresina é uma capital menor e tal, mas não é interiorzão. Mas eu tenho percebido aqui, na própria igreja, uma questão enorme de diagnósticos que envolvem autismo, TDAH, alguns transtornos, né, que eram coisas que você não ouvia falar há 10 anos atrás. O autismo sempre teve o termo, mas era tudo muito por fora. TDAH, então, na minha cabeça aqui, de quem está no auge, que passou dos 40, TDAH é uma palavra muito moderna. Eu cresci sem ouvir falar nisso, não sabia o que era. E aí a gente fica sem saber. Antigamente a gente usava palavras, né? Especial, deficiente, palavras que hoje não se usam. E aí eu sempre tive dificuldade de saber qual palavra usar. Teve um evento aqui na igreja falando sobre PCD, né? E ali eu não fiz porque eu fui pregar em outra igreja e tal. E minha esposa até comentou que no evento falaram. E depois que eu conversei com você, eu entendi. A palavra é neurodivergente. Então eu queria agora que você explicasse um pouquinho sobre a questão. O que de fato é neurodivergente? Por que usar esse termo? Como é que envolve essa questão? Vou começar aqui já deixando bem claro que eu não sou psicóloga, não sou neurocientista, não sou neurologista e nem psiquiatra. Eu sou a Van Gomes e eu tenho 42 anos e devido a algumas situações nos últimos meses eu passei por um processo de investigação, exames e testes e fui laudada e então diagnosticada com autismo grau 1 de suporte, déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, toque e altas habilidades e superdotação. Vou explicar tudo porque não é um pacote geral e não é um complexo. São um que puxa outro, que puxa outro. Basicamente é isso. Mas antes, deixa eu explicar como é que chegou isso na minha vida, né? Para vocês entenderem o porquê que tenho essas informações. Em março do ano passado, mais ou menos, eu vou tentar ser bem breve, assim, pulando os episódios, mas talvez quem está aqui nos assistindo vai falar assim, nossa, mas assim, pois é, eu vou dizer que foi assim. Em março do ano passado, eu senti uma forte dor no peito, na região assim, abaixo do seio, no tórax, e eu sou asmática, eu pensei que era algum problema que foi no meu pulmão. Aí eu falei, Léo, tá acontecendo alguma coisa grave. Eu não tô conseguindo me mover, eu não consigo me levantar, tá acontecendo alguma coisa grave. Fui ao hospital
E o pneumologista, fazendo a análise clínica ali no consultório, viu que o meu batimento estava muito acelerado e a minha pressão arterial estava muito alta. Ele falou, você é hipertensa. E eu não sabia que eu era. Aí chamou o cardiologista que estava de plantão, ele foi, fez os exames ali, eco, eletro ali de consultório, e ele falou assim, você é hipertensa sim, vou te dar uma medicação, daqui a 30 dias você volta. Aí me deu, passaram 30 dias, voltei, olha, vamos agora ajustar, fiz os exames que ele me pediu, realmente você é hipertensa e tal, vamos ajustar a medicação de acordo com os exames. Volta daqui a 30 dias. Voltei, ele falou, sua pressão agora está controlada. Aí fiz aquele mapeamento, tudo que é de cardiológico, sabe? Mas o batimento ainda está acelerado mesmo com a medicação. Inclusive, você agora tem angina. Eu falei, uai, gente. E eu tenho hoje 42 anos. Eu estava com 41, né? Foi ano passado. Eu falei, gente, nossa, mas eu não sentia nada, só comecei a sentir essas dores. E aí ele falou assim, deixa eu te fazer umas perguntas. E a consulta, que era de 25 minutos, foi quase uma hora de consulta. E ele perguntando várias coisas. E ele falou assim, tô com suspeita de uma hiperatividade escondida aí dentro. Preciso que você procure um neurologista. E aí eu fui à busca de um neurologista, participei de consulta com 2. Uma agora me acompanha. E as 2 me indicaram que eu fizesse testes. Por quê? Aí já entra até um pouco nessa temática. A mulher autista, o adulto autista, quando ele não é diagnosticado, ele dificulta um pouco o diagnóstico, porque a gente aprende a se comportar dentro das nossas dificuldades. E no caso da mulher, ela usa recursos com muito mais frequência do que os homens, um recurso chamado masking. Então, a gente acaba escondendo, mascarando nossas deficiências, nossas dificuldades, entende? Então, por mascarar tanto, fica meio que involuntário e você não percebe que a pessoa tem certa dificuldade, como é o meu caso. O autista, na grande maioria, tem dificuldade de olhar nos olhos. Mas eu aprendi que você transmite autoridade olhando nos olhos. Então, quando converso, eu tento ao máximo olhar nos olhos. Porém, quando tem alguns momentos que eu preciso olhar nos olhos, eu não consigo. Eu desvio, eu fico muito incomodada, que é uma característica do autismo. Então, assim, para investigar o autismo numa pessoa adulta, precisa de muitos testes e, além dos testes, avaliações clínicas. E aí eu comecei isso no ano passado. E veio vindo, fazendo teste. E vai lá, e é teste, conversa, e vai, e conversa, e mais um pouco, mais um teste, e assim, vão fazendo vários. Foi, acho que até agora, já deu quase uns 8 meses com isso, né? De investigação, terapia, conversa. Quem faz esses testes são os neuropsicólogos, não é o neurologista nem o psiquiatra. O profissional responsável pelos testes é o neuropsicólogo e ele faz essa avaliação dentro de conversa, que é a análise clínica, e observação de estereotipias e outras coisas, e também com os testes que padronizam, né? E aí, dentro desses laudos, depois de fazer todos esses testes, eu fui laudada. Aí eu fui para investigar a hiperatividade, né? Que foi o que acelerava o meu coração. Porém, antes da hiperatividade, a neuropsicóloga falou assim, então, tenho aqui o seu laudo, e eles leem o laudo para você na hora que entrega a devolutiva, dizendo todos. E aí a primeira neurologista que me avaliou botou, você é esse código aqui, F84.5. Aí eu falei, F84.5, o que é isso? Aí ela, você é autista. Aí, pastor, abriu um buraco na minha frente. Eu fiquei meio assim. Por quê? A gente conhece um autismo muito severo. Pouco
se fala dos níveis abaixo desse extremo do autismo, que é o grau 3 de suporte, mas existe o grau 2 e o grau 1. Então, só para eu entender, todo grau é de suporte É de ou existe outra suporte. terminologia? É Não, sempre de suporte. é sempre de suporte. Vou explicar o porquê. Tá. O autista, ele não é uma pessoa incapaz. Ela não é aquele que não vai fazer. É aquele que não consegue. Ele pode aprender a fazer. Entende? Então, alguns, obviamente, têm mais dificuldade para fazer, outros nem tanto, que é o meu caso. Então, eu vou dar um exemplo assim, volto a dizer, eu não sou neurologista, eu sou aqui conhecedora do que eu tenho vasculhado dentro do meu hiperfoco no conhecimento da neurodivergência, mas eu vou fazer um comparativo para tentar ser mais didático. O cego, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela tem uma deficiência, ela não enxerga. O autista, ele tem uma dificuldade. Mas se ele for auxiliado, ele consegue. Entende? Por isso entra a palavra suporte. Porque tem alguns autistas que têm um grau 1 de suporte. Precisa de suporte. Mas não tanto quanto aqueles que têm um grau 3. Que precisa de suporte para comer, para tomar banho, outros tipos de desenvolvimento. Entende? E outra coisa importante é saber que nem todo autista tem dificuldade intelectual. A dificuldade dele, muitas vezes, é cognitiva. É uma dificuldade no neurodesenvolvimento, mas não afeta a inteligência. Então, dentro daquele autista que às vezes não consegue, não desenvolveu a fala, não desenvolveu movimentos motores, existe uma inteligência. Então, não negligencie isso, né? Não coloque como uma pessoa incapaz de raciocínio. Alguns têm muito raciocínio, que entram naqueles com altas habilidades e superdotações. Entende? Então, a palavra suporte é justamente por isso. Porque ele consegue, mas precisa de auxílio. Precisa desse suporte. Entendeu? Entendi. Então, vamos fazendo os resumos dos passos aqui. Você chegou nisso porque você foi identificar algo clínico, Eu estava você estava sentindo. sentindo uma dor, exatamente. Então, através dessa investigação, você chegou então na questão do neuro. Você não foi por uma questão com psicólogo nem psiquiatra, você foi pelo neuro. O neuro te encaminhou e aí você investigando aquela questão física e a hiperatividade descobriu o autismo. Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, o que acontece com a pessoa que não tem um diagnóstico? Ela não vai saber lidar com as suas dificuldades. E quando você não sabe lidar com as dificuldades, elas geram comorbidades. Por exemplo, a ansiedade. O autista, ele desregula. Então, essas comorbidades afetam o nosso físico. E o que estava acontecendo é que a hiperatividade não tratada, né, as minhas dificuldades não tratadas estavam gerando uma aceleração tão grande no meu coração que acabei desenvolvendo angina. Entendeu? Entendi. Mas o interessante é que o autismo, ele não era algo que estava nem de longe na sua descoberta, porque você já havia entendido que você tinha a questão que você era acelerada. Eu lembro que quando eu conheci o teu perfil, comecei a ver pela 316, eu falei, meu Deus, não eu para. Me lembro, pastor, eu me lembro de um comentário seu numa reunião nossa, a gente estava em live no Zoom, e você falou assim, gente, ela estava na cozinha, agora ela já está no carro levando as crianças para a escola. Foi desse jeito, assim, o negócio, ela não para, né? E o programa mesmo, o jeito de você falar, apresentar, interagir,
falei, nossa, ali realmente é muito acelerada essa questão toda da hiperatividade, né? E dentro disso você foi uma coisa puxando a outra, foi um combo. Você já falou no começo, e as pessoas aqui, parece questão de rádio, né, ou de TV, que é rotativo, as pessoas vão entrando e saindo. Mas você acabou descobrindo um combo. Além do autismo, você descobriu outras coisas. Isso, É isso? isso, isso. Na verdade, eu comecei investigando a possibilidade de hiperatividade. Certo. Aí descobri que, na verdade, eu estou dentro do espectro autista, que a gente chama assim. Não, então eu sou autista. Porém, por conta do meu desenvolvimento, que a gente acaba aprendendo com a vida, como eu falei, né? A gente não é que a gente não vai fazer, a gente não consegue no momento. Mas a gente tem inteligência e podemos desenvolver. Por isso é interessante até citar que uma pessoa que tem um grau 3 de suporte, um autista grau 3 de suporte, se com terapia resiliente, um acompanhamento total, ele pode descer de nível para nível 2, chegando a nível 1 de suporte. Um autista pode viver normalmente como qualquer indivíduo, e a gente vai falar um pouco sobre esse normalmente, né? Mas É foi porque assim, e aí... é interessante destacar isso, porque você, 42 anos, você já falou da tua. Aliás, é até um contraste, a gente tem a mesma idade, eu pareço ser uns 10 anos mais velho que você, né? Faz parte da vida. Você é menino, você é da área da música, eu sou pastor, mas a gente tem a mesma idade. Mas você descobriu agora, tem um ano. Então você, Tem, obviamente, tem a exatamente. sua vida inteira sem essa E informação engraçado, com autismo. Diga. eu conversando com a minha cunhada, e ela falou assim: Van, você superou tudo, porque tem muitas dificuldades. E eu vou ser sincera, pastor. Agora é que eu estou conseguindo superar muitas com terapia. E não é aquela terapia só que você fala sobre as suas dores emocionais, não. São terapias que nos ajudam a comportar de acordo com situações. Por exemplo, a desregulação, a hipersensibilidade, né? Tudo isso que na música a gente sente na pele, né? De verdade. Então, agora a gente entra nessa. Você usou uma palavra que você vai explicar direitinho aí sobre essa questão do desregular, mas eu fico observando, até por exemplo, pelas redes sociais. Como eu te falei, algumas palavras que a gente fala hoje, elas não existiam na nossa geração, muito menos antes da gente. Mas eu percebo que algumas quase que viraram a questão de moda. Então, você tem alguns perfis muito bons e alguns muito engraçados sobre TDAH, né? Que vai explicando sobre a vida do TDAH, o que, que o TDAH sente, o que, que ele passa, como é que ele enxerga o mundo. E às vezes eu identifico a ideia de que, ok, meu problema é o TDAH, mas acaba levando como se fosse algo que não precisa ou que não se trata. Então, essas questões, elas são tratáveis ou elas são coisas que você convive? Tipo, eu tenho e pronto, acabou. Não, peraí, você tem, então vamos caminhar aqui para amenizar algumas coisas, se é que isso se ameniza ou não. Então, como é que tem sido a sua descoberta referente à questão legal? Eu tenho isso aqui, você falou de toque também, eu acho que toque talvez seja o mais conhecido aí, né? A gente sempre brinca quando alguém faz uma coisa repetitiva ou muito diferente, fala assim, isso aí é toque. Essas questões, elas vão além do fato de eu tenho e agora é assim que eu sou e vou viver, ou essas coisas se tratam? Eu não quero usar nenhuma palavra que machuque ou que seja mal interpretada, tá bom? Qualquer A coisa você me nossa, corrija. acredito que a nossa intenção aqui é mostrar para os outros uma outra perspectiva, né? Eu vejo muitas palestras sobre neurodivergência feitas por palestrantes psicólogos, neurologistas, psiquiatras. Poucos eu ouço do próprio neurodivergente falando sobre os seus desafios. Eu acho que esse é um diferencial que merece, inclusive, muito compartilhamento dessa live aqui. Principalmente para pastores. Manda para o seu pastor, ele precisa ouvir o que a gente vai tratar aqui. Eu vou voltar um pouquinho só na palavra neurodivergente, né? Porque existe o neurotípico e o neurodivergente. Essa palavra neurodivergente, ela foi criada, ela não é um termo médico, né? É um termo popular.
né? Ele foi criado por uma mulher, na verdade, que tentou, eu não sei pronunciar o nome dela, então eu vou abstrair dessa parte, mas esse termo foi criado em 2000, e a ideia dela era tentar mostrar categorias diferentes. Então, tem os neurotípicos e tem os neurodivergentes. Falando de neuro, já sabe que é da cabeça. Então, os neurotípicos são aqueles que tiveram um desenvolvimento bem parecido entre eles, bem em comum. Os neurodivergentes são aqueles que estão fora desse padrão comum, né? Então, eles não são nem... podem estar abaixo do comum ou acima do comum, né? Do que é mais visto. Então, os neurodivergentes são aqueles que saem desses padrões, para menos ou para mais, ok? Então, essa é a explicação mais clara a respeito de neurodivergência. Aí vai entrar o ponto que você estava tratando aí sobre o TDAH, por exemplo. O que significa TDAH? Né? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para poder ser bem clara, a gente não pode abstrair, porque às vezes a gente foca só no déficit de atenção, hiperatividade, espectro autista, e esquece da palavrinha principal, transtorno. Entende? Então, se é um transtorno, ela causa dor, ela gera destruição de alguma forma. Então, não é só você ser distraído, não é só você ser muito acelerado, não é só você ser hiperfocado ou entrar no seu mundinho. Isso gera perda de alguma maneira, ou física, como no meu caso, já estava entrando numa situação física, eu estou tratando doenças cardíacas por conta desse transtorno. Afetou o meu físico. Mas muitas vezes também afeta o meu social, afeta o meu emocional, porque as pessoas olham para você agora diante do seu comportamento, mas elas não sabem que esse comportamento é resultado de uma explosão bioquímica que acontece dentro de você. Então, quando você, por exemplo, vê uma criança, eu vou falar mais da criança porque ela não teve um tempo de treinamento social. O adulto, ele passa por oportunidades de desenvolver um convívio social, mas a criança ainda não. Então, ela expressa mais essas reações do próprio transtorno. Por isso que quando uma criança desregula, ela grita, ela agride, e a pessoa acha que é birra, que é pirraça, mas, na verdade, é uma explosão bioquímica que está acontecendo dentro dela que gera sensações no próprio corpo que ela não consegue explicar nem reagir. Então, ela explode, né? Outros não, apagam. Tem essas duas formas de reagir. Ô, Vanessa, mas aí, até pegar um ponto do que você colocou, porque, por exemplo, é muito comum, a gente vive hoje em uma sociedade altamente ansiosa, as chamadas crises de ansiedade. Então é muito comum as pessoas desenvolvem uma crise e elas sentem o coração disparar e tal, aí vai no médico, faz os exames, não alteram nada, é a crise de ansiedade que reflete, mas de modo geral não houve. Você está falando então de uma situação que no seu caso e em muitos casos, de fato, altera tanto a questão do corpo que você desenvolve um problema real, não é só aquela sensação imediata. Você, por exemplo, desenvolveu a questão da angina. É isso? Isso. No seu caso, então, de fato, você adquiriu um problema de saúde. Por conta da hiperatividade, a aceleração do meu coração, o músculo não aguentou. Se eu tivesse tratado a hiperatividade com terapia, com medicações, eu não teria chegado no nível que eu cheguei agora. Porque assim, pastor, nós somos um corpo que deteriora, a gente envelhece. A hiperatividade numa criança talvez não vai gerar essa dificuldade cardíaca, mas um dia essa criança vai envelhecer e o coração dela não vai ter a musculatura de 12 anos, de 9 anos, entende? Então foi aí que afetou. E eu acho que até por isso que agora muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com essas deficiências
porque só apareceu na idade adulta. E aí é um ponto importante da gente tratar, que para ser caracterizado como autista, por exemplo, precisa ter essas dificuldades desde o início. Eu tenho essas dificuldades desde criança, não foi agora. O autismo não é algo adquirido, ele é uma condição genética. E eu me lembro, a doutora Dulce, a minha neurologista, quando eu recebi esse diagnóstico, né, eu recebi o laudo, porque o laudo o neuropsicólogo traz e eu levo para a neurologista. Ela chegou para mim e falou Para assim, você ter ideia, ô, Vanessa, só para você ter ideia, eu nem sabia que existia neuropsicólogo. Uhum. Estou descobrindo agora pela conversa. É o nome que. Eu estou ouvindo alguns, não estou falando sério, eu nunca ouvi. Aliás, era Uhum. até uma conversa que a gente tinha aqui, na igreja que eu pastorei, em particular, nos últimos 2 anos. Nós temos visto muitas crianças, estou falando de criança com 2 anos, 1 ano e meio, crianças diagnosticadas, 2, 3 anos, né? Crianças diagnosticadas com autismo. Então, para mim, isso é muito novo. Porque, de novo, eu não conhecia. Então, a gente até fica, mas quem é que diagnostica? Você tem que ir no neuro, você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psiquiatra. Tem algumas pessoas que têm uma barreira enorme com esses nomes, né? Eu não vou no psicólogo, eu não estou maluco, eu não vou no psiquiatra, eu não sou doido. E isso acaba criando um certo bloqueio. Aí você apresentou neuropsicólogo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que existia. É um universo à parte, de fato, que cada vez mais necessário, porque a gente está lidando o tempo todo. Sim, sim. E assim, se eu tivesse de dizer assim, como foi a minha rota? A minha rota foi meio que traçada por Deus, mas hoje eu entendo que Deus permitiu que eu tivesse acesso a isso hoje para poder talvez compartilhar com você e alcançar outras pessoas. Procure, viu que é algo diferente, é estranho, não é comum. Vamos tirar a palavra normal? Vamos botar, não é muito comum? Vamos levar para pensar? Ó, não é muito comum uma criança assistir televisão de ponta cabeça. Sabe? Ela deitar no encosto do sofá e ficar vendo televisão assim, sabe? Não é muito normal uma criança sentar no chão e ficar rodando. Não é muito comum isso. Não é muito comum uma criança não gostar de gelatina. Não é muito comum uma criança não gostar de cantar parabéns para você. Então, são detalhes que você precisa perceber. E se você percebeu, primeiro Vanessa, indicaria você procurar um neurologista. O neurologista vai dizer se o seu cérebro teve um desenvolvimento comum ou extracomum, ou seja, divergente. Porque o que acontece com o neurônio do autista? Ele não, é como se ele não tivesse, porque a gente quando nasce, a gente ganha uma quantidade de neurônios e eles vão desenvolvendo aqueles filamentos. Justamente esses filamentos do autista, eles são longos demais, o que geram para nós hipersensibilidades, mas isso é um ponto mais para frente, o que eu vou voltar, porque senão eu vou falando uma coisa, é muita coisa para dizer numa live só. E a gente tem que falar sobre a música, onde a música entra nisso, né? Por favor, a gente tem que ficar preso nisso. Mas essa questão da gente saber o passo e onde vão, como vão, neurologista, ele vai encaminhar para o neuropsicólogo, que é uma área da psicologia especializado no desenvolvimento neurológico. Ele não vai tratar somente as suas emoções, mas vai ver como funciona a parte bioquímica do seu cérebro. É uma especialização muito rica, né? E ele, então, vai dar continuidade, vai fazer testes, são vários testes simples e outros muito complexos, entende? E assim, como eu estava dizendo, a gente precisa entender que vai gerar transtorno, vai gerar dor, ferida,
vai gerar uma comorbidade, vai atrapalhar você. Se está te atrapalhando, já é um transtorno. E aí, interessante que às vezes a gente pensa no TDAH, por exemplo, como um pacote. Ah, eu sou TDAH. TDAH é uma sigla, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas nem todos têm os dois. Então, tem pessoas que podem ser TDAH com predominância em déficit de atenção, não tem a hiperatividade, são aquelas crianças ou aquelas pessoas extremamente calminhas, devagar, mas entra no fantástico mundo de Bob, vai para longe, vai para Nárnia, sabe? Voa. Tem aqueles que não têm a déficit de atenção, são extremamente atentos, mas são hiperativos, que é onde eu me encaixo. Por quê? Porque o autista, ele é extremamente minucioso, detalhista. Então, ele não tem falta de atenção, muito pelo contrário, ele tem extrema atenção. Por isso que, às vezes, o autista, ele parece que está num outro mundo. Ele está focado numa coisa só, nele, ou nas coisas que estão no interesse dele, na mão, no brinquedo, no boneco, ele isola todo o resto. Mas tem a hiperatividade, entendeu? E tem aquelas pessoas que têm os dois, o déficit de atenção e a hiperatividade. Então, pode ser TDAH com predominância em déficit de atenção, TDAH com predominância em hiperatividade, que é o meu caso, e TDAH combinado, que são com os dois. Entende? Transtorno obsessivo compulsivo. Quando gera um transtorno em você ser compulsiva em algumas coisas, com limpeza, com sequência, com ordem, em contar, em padrões. E quando esse padrão gera um transtorno, uma perda, uma dor, algo ruim, precisa ser tratado. E você vai com terapia cognitiva comportamental, chamada TCC. Você trata esses transtornos. Muita informação aqui, inclusive você está falando muito sobre a questão do que isso gera. Isso gera, inclusive, isso gera nas relações. Então, pegando para a gente de maneira muito particular para o ambiente agora da igreja, você que cresceu numa igreja, foi estudar a questão de música, está sempre envolvida. Depois que você começou a receber esses laudos, né, começou a fazer sentido algumas das coisas que você passava, que você passa, algumas das batalhas que talvez você tenha entrado, e agora falou assim, nossa, agora eu entendo por que eu reajo assim em determinadas situações. Aconteceu isso com você? Esse senso de agora faz sentido? Muitas coisas, muitas. Quando eu recebi o laudo e lá estava F84.5, eu comecei a buscar em todas as fontes possíveis o que significava aquilo, né? Porque o autista, por exemplo, falar sobre o autismo, ele tem especificações, né? Então tem aquele autista clássico, que é grau 1, 2 e 3, que são o clássico que a gente vai chamar, que eu vou dizer clássico, tá? Não é que cientificamente dizem assim, mas é aquele com grau 3, que é o mais visual. É o que não fala, o que não se move, o que não abraça, não interage visualmente. Mas tem outros níveis, né? Tem os níveis mais tranquilos, entre aspas, né? Não é aquele que precisa de tanto suporte, que é o grau 2 e o grau 1. O grau 1, ele era... E aí tem uma discussão enorme aí no meio, né? Da medicina, da neurociência e tal, a respeito da nomenclatura Asperger. Ah, não, agora não fala... Não existe mais a síndrome de Asperger, né? Porque o grau 1 de suporte era chamado síndrome de Asperger. Agora não, porque Asperger foi fulano de tal, na época do nazismo, né? E aí eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, existem especificações. E então entra a palavra que eu acho que mais se adequa, a palavra espectro. Ou seja, uma
coisa que tem várias ramificações, vários braços, várias formas de se apresentar. Então, não existe um padrão, por exemplo, de autista. Não existe um padrão de TDAH. Ô, Van, mas entende, por exemplo, tem uma fala aqui do Arcade, eu não sei se ele compreendeu errado ou se eu compreendi. O fato da pessoa ter toque significa que ela está em algum espectro autista? Não, né? Não, não, não. Tá, Não. beleza. Toque é Só um para deixar outro bem claro. transtorno. É outro transtorno. É um outro transtorno. O que aconteceu no meu caso, que é o que eu tenho descoberto na terapia. Você tem um combo. Eu tenho um combo. Eu acabei desenvolvendo, expressando o transtorno do o toque, esqueci, o termo fugiu da minha cabeça. Transtorno obsessivo. Obsessivo compulsivo, isso, obsessivo compulsivo, por conta da rigidez e da inflexibilidade que eu tenho como autista. Uma das coisas que caracteriza o autista é a rigidez em padrões. Por exemplo, o autista, ele anda sempre na mesma rua, para o carro no mesmo lugar, senta no mesmo banco na igreja, usa as mesmas cores, come a mesma marca de produto, usa o mesmo perfume. Então, ele acaba ficando enrijecido em padrões. Olha onde isso gera um transtorno. Você vai para um lugar que não tem aquilo que você tem como padrão. Ele não, uma pessoa neurotípica se ajusta, o autista desregula. Você já citou essa palavra várias vezes. Eu acho que é algo importante da gente entrar. O que significa na prática desregular? Eu acho que essa é uma questão aí que mexe com muita gente que talvez passe por isso e nem imagina. Mas o termo desregular ou regular, de maneira prática, o que acontece? É uma reação física que a pessoa sente quando o padrão é quebrado. O cérebro não entende essa mudança como uma coisa positiva. Então, ele gera em você uma forma, vou usar entre aspas, de te proteger ou de te compensar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está correndo. A forma de regular o seu organismo é através da sudorese. Entende? É a mesma coisa. Quando você descompensa, o seu corpo ele vai gerar uma forma de regular. E aí entra, por exemplo, quando eu passo por algumas situações que eu desregulo, eu tenho uma dor de cabeça muito forte, como se fosse uma enxaqueca, vontade de vomitar, o corpo arrepia, entende? E aí existem algumas coisas que eu posso fazer que me ajudam a regular. Por exemplo, uma forte excitação. Fiquei muito feliz, que é uma coisa muito clássica em alguns autistas. Lembra que é um espectro? Então, a combinação das formas de apresentar é muito variado. Os flaps, aquele autista que faz assim, sabe como é? As crianças que ficam. Pois é. Isso daí é uma forma de regular excitações. Sabe? Tá muito alegre, tá muito agitado. Gostou muito. Então, é uma forma de equilibrar isso. Tem gente que vai, uhul, grita ou faz outras coisas, entende? Então, são formas de regulação. Porém, aí a gente aprende que algumas coisas não fazem sentido. E a sociedade acaba meio que podando você. Eu me lembro que muitas vezes no culto, ei, Pastor Paulo Davi, meu querido, nos conhecemos há muitos anos atrás, convivemos juntos, acabou de entrar aí. Autoridade máxima chegando Máxima aqui. aqui, exatamente. Pastorzão, um beijo. Beijo na Débora e todos. E aí, pastor Ramon, eu me lembro de criança batendo as pernas. Sabe aquele negócio de bater perna? Aí tem um ponto importante. Porque bater as pernas, bater os pés, né, outras estereotipias, elas não são realmente estereotipias, são formas de expressar ansiedade. E não estou dizendo que quem bate a perna, quem sabe,
é autista, não é isso. Às vezes você está num processo ansioso. O que vai gerar essa situação toda com tanta severidade e colocar você mais voltada para dentro do espectro autista é desde quando você faz isso. Ansiedade é uma doença, autismo não. Ansiedade a gente adquire, autismo nasce com a gente. E eu me lembro de eu criança, 5, 6 anos, sentada no banco da igreja, e a minha igreja era uma igreja simples, banco de madeira, e os pés pareciam um cavalete, e eu batia as pernas. E o que acontecia? Balançava o banco todo. E a minha mãe segurava a minha perna e falava, para de bater com a perna, menina. Entende? Isso é uma estereotipia. Mas como eu classifico estereotipias? Movimentos que você faz que aos olhos do comum não fazem sentido. Mas é uma forma de me regular. Ô, Van, mas aí vamos pegar outro detalhe no que você falou. Sim. Não é uma doença, porque doença se adquire. Os transtornos do TDAH, o TOC, é na mesma questão, isso vem com a pessoa, você não desenvolve isso, você não adquire esse tipo de situação. Então não é doença. É isso? Então, ou TDAH e TOC são diferentes? O TDAH, eu sei que muitos vêm nessa corrente de genética. Pode vir. Eu não sei, eu não posso dizer sobre isso, não. Sinceramente, não tenho conhecimento de TDAH como algo adquirido. Eu sei que o TOC é adquirido. E na verdade, essa obsessão compulsiva se tornou transtorno porque eu tenho alguns padrões e eu não tratava. Entendeu? Eu tenho padrões, eu tenho rigidez do autismo que eu não tratava. Por exemplo, a sequência das cores no guarda-roupa. Na minha cabeça, existe uma sequência. Eu tenho uma sequência até para estender a roupa no varal da minha casa. Peraí, isso aí é toque. Exatamente. Mas eu tenho isso desde sempre. E essa rigidez de colocar nessa sequência, ela não era um transtorno, porque eu era criança. Só que fui crescendo e foi afetando o meu modo de lidar com a vida. Aí se tornou um transtorno. Entendeu, pastor? Como precisa gerar essa perda. Uma vez uma tia minha, eu morei com ela há 4 anos, e aí ela abriu minhas gavetas e falou assim, Ramon, vem cá. Fala, tia, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu olhei, abri e falei, o que foi, tia? Não tá percebendo nada? Eu falei, não. Suas camisetas. Eu falei, o que tem? Ela, só tem preto. Você só usa preto. Só que no meu caso é uma tática de pessoas mais abastadas corporeamente, entendeu? A gente que é um pouquinho mais aconchegante, a gente usa preto. Então não acho que não entra nisso aí. Rapaz, mas ela falando sobre isso, só tinha preto eu descobri na que minha eu roupa. também eu tenho algumas cores específicas e tem cores que me desregulam. Como assim tem cor que regula? Porque o autista, por exemplo, no meu caso, e isso não são todos, nem todo autista tem hipersensibilidade. Mas tem algumas cores, alguns sons, algumas texturas e alguns sabores, falando dos sentidos do nosso corpo, os 5 sentidos, que por termos, né, tem a célula do neurônio e os bracinhos do neurônio, vou dizer assim, aquelas ramificações. Esses bracinhos são mais longos e acabam gerando uma hipersensibilidade. Então, eu sinto cheiros que ninguém sente, eu ouço sons que ninguém ouve, eu sinto coisas que muitas pessoas não sentem, sabe? Por exemplo, eu me lembro de sentir dor no couro cabeludo, sem estar preso, sem ter machucado nem nada. E eu falava assim, gente, mas é porque houve algo que me gerou uma hipersensibilidade e eu tô sentindo ardência. É uma ardência, dói. É dor mesmo, né? Por exemplo, jogo de luzes. Tem algumas luzes que me geram dor, né? Agora vamos entrar aqui no som, que eu acho que é o mais legal. A música, o som,
Porque a gente vê muito aí nas séries, né? Que bota o autista com aquele isolamento, tal. Todo autista usa o isolamento. É necessário. O autista não gosta de som, não gosta de música alta. Isso daí é um mito, pastor. Por quê? Nem todo autista é igual. E aí vem um pouco daquela visão que as pessoas têm, acham que você é uma fraude. Ih, você é autista, mas seu marido, você canta numa banda, o som altíssimo lá na igreja, você canta no louvor. Como é que pode isso? Tem autistas que desregulam com o som alto. Tem autistas que se regulam com o som alto. Sabe aquele carinha que entra dentro do quarto, bota o... Ele regula assim, entende? No meu caso, o que me desregula é a confusão sonora. O que é a confusão sonora? Vou dar um exemplo prático. Festa. Música, a gente falando, prato, copo, isso para mim, eu fico ali. Mas quando eu saio, parece que passou um trator no meu corpo. Eu tô acabada. Eu fico desorientada. E tem alguns níveis que eu fico desorientada. Você não sabe o que fazer. Eu só quero tirar a roupa e deitar. Ou então, às vezes, eu deito de roupa e tudo, preciso parar. Entende? Então, no meu caso, não é o som, o volume do som. Às vezes também é. E eu sinto isso dentro do meu carro. A gente chega em casa, dentro do carro, saindo do culto. Samuel quer ouvir como é que foi o culto, a gravação no YouTube. O Léo tá falando sobre o que aconteceu. As crianças querendo dizer como foi no culto infantil. E eu tô, gente, só um minutinho. Sabe? Porque é uma confusão sonora. Inclusive, você falou de confusão sonora, vou até colocar essa questão, fica como um conselho. Você que trabalha no culto em alguma esfera, principalmente palavra ou música, se você não quer perder a comunhão com o Senhor, não veja a live do culto no mesmo dia do culto. Porque o que isso traz de transtorno, no pior sentido, chegou num ponto aqui na igreja que eu precisei falar para minha esposa, falei, pelo amor de Deus, você está proibida de ouvir a live depois do culto. Porque a gente chega animado, feliz, foi uma bênção, né? E aí, dá 15 minutos depois que começa a ouvir a live, parece que foi outro lugar, outro universo. E aí, tudo é problema aparece. Eu falei, não, eu não vejo, terminou o culto com uma bênção, né? Não vejo. Hashtag Léo, tá assistindo isso, Léo? Olha, porque você Ele fica ouve assim... dentro do carro, às vezes. Nossa, aí você começa, isso aqui tá errado, isso ali. E é outro universo, né? Tem até uma questão técnica. Então, não façam isso, gente. Não percam a sua comunhão no domingo à noite por causa de som de live. Veja no dia seguinte, para não ter problema. E aí, Minuto de sabedoria. Muito profunda, né? Vou levar para a vida isso. Vou aplicar até domingo, né? Aqui dentro do carro. Mas, pastor, interessante que a gente às vezes acha que isso passa batido, né? Principalmente a questão da hipersensibilidade. E aí, a hipersensibilidade sensorial não é exclusiva do autista. Os outros transtornos também podem apresentar hipersensibilidade sensorial. O transtorno déficit de atenção, hiperatividade. E pessoas que não têm transtorno também podem apresentar isso. Ou, às vezes, apresentam isso e nem sabem que tem algum transtorno. Pode também acontecer, né? Na verdade, eu só fui percebendo essa hipersensibilidade depois porque quando veio o laudo, aí eu fui vendo quem era, eu falei, isso acontece comigo, várias coisas. Tem um negócio que mexe muito com isso também, que chama idade, né? A idade, ela vai mexendo com a nossa capacidade de ouvir ou não as coisas altas. Toda igreja tem esse conflito do pessoal que diz, esse som tá muito alto. Exatamente. O baterista, então, né? Eu acho que a gente tem um capítulo só para falar de baterista, né? Assim, qual seria a questão? É hipersensibilidade? É falta de sensibilidade? Falta de sensibilidade, pois é. Eu não posso falar muito porque aqui eu tenho um baterista de excelência e ele sabe lidar com isso. Então, aí
vamos pegar. E o teu baterista de excelência é muito novo. Você tem um, você tem um filho baterista, não tem? Exatamente, Samuel, de 11 anos. É. Eu já vi uns vídeos dele que você passou assim, impressionante, impressionante. E eu queria, você falou que tem coisas que são mito. A música, ela atrai ou repele nesse sentido? Você já falou que cada um tem um jeito, mas vamos pensar de modo geral. E poderia, porque isso aqui não é baseado em ciência, que eu vou te perguntar, é baseado nas reflexões depois que a gente começou a conversar sobre esse tema. Poderia ser que que o famoso temperamento artístico, na verdade, é uma demonstração de algumas dessas coisas que a gente está falando aqui? Ó, eu também já pensei sobre isso. E assim, eu vejo que em muitas terapias cognitivas, em muitos lugares que oferecem esse tipo de terapia, a musicoterapia ela se encaixa. Porque a música acaba gerando certas conexões neurais, né? Ela gera essa habilidade motora e o raciocínio, né? A psicomotricidade, tantas evoluções que a música gera na gente. Então, assim, eu acho que como a música faz parte da vida de todo mundo e ela acaba interferindo de certa maneira nas reações de todo mundo, ela também pode atrair ou repelir um neurotípico ou um neurodivergente. Entende o que eu estou dizendo? Deixa eu explicar de uma outra maneira. Vou falar sobre mim, tá? Eu, Vanessa, não suporto, me perdoem os saxofonistas presentes no ambiente, eu não suporto o som do saxofone. Eu não suporto. E assim, na verdade, eu achava que eu não gostava do som do instrumento. E eu falava assim, ai, não gosto do instrumento. E o Léo falava assim, ó, hoje vai ter saxofone na banda. Hoje eu chamei um saxofonista para solar, às vezes implicava comigo, né? Porém, entretanto, todavia, eu amo o som do saxofone barítono. Então não é o instrumento que eu não gosto, é o timbre. Entendeu? O que me desregula não é o instrumento, é o timbre. E aí eu falei, bom, vou ouvir outros timbres. O timbre do trompete, por exemplo, ele é agudo tanto quanto de um saxofone, mas a sonoridade é diferente. É timbre mesmo, entende? São sons agudos, mas o timbre é diferente. O timbre do saxofone alto, soprano, me desregulam. Então, eu evito, por exemplo, ouvir músicas que têm som com saxofone. Não ouço, porque me gera, me desregula, dor de cabeça. Eu ouço um Quer sonido. dizer que você não foi uma das adolescentes fã de Kennedy. Jamais na vida. Inclusive, momentos românticos com meu marido, jantar romântico, se ele botar qualquer música instrumental com saxofone, ele sabe que eu vou embora. Gente, você preferiu Richard Eu Clayton? prefiro qualquer coisa que não tenha saxofone. Mas aí o que eu quero dizer? Pastor Ramon, a hipersensibilidade não é apenas sonora. Ela é sensorial em vários aspectos. No visual, por exemplo, luzes. Muitas luzes. Agora tem um monte de igreja que tem jogo de luz, fundo escuro e jogo de luz. E pá. Pois é, esses jogos de luzes, para alguns hipersensíveis visuais, desregula a gente. E aí, pensa bem comigo aqui, num ambiente de igreja. Você tem jogo de luzes, confusão sonora, ou seja, quer ver um momento de confusão sonora? Comunhão. Enquanto nós cantamos, aperta a mão do irmão e você está cantando, né? Que bom te ter aqui comigo. Confusão sonora. Minha cabeça fica assim. Eu mantenho, né, a postura lá, mas estou explodindo por dentro, estou morrendo por dentro. Entende? E aí, a gente precisa pensar no seguinte, é interessante que o apóstolo Paulo lá em Timóteo, quando ele manda na primeira carta dele para Timóteo, ele escreve assim, no capítulo 2, ele escreve assim, olha,
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis, blá, blá, blá. Aí no verso 3 ele fala, ó, isso é bom, agradável diante do nosso Deus, o nosso Salvador. Aí ele pondera, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e tenham pleno conhecimento da verdade. Todas, todas, divergentes e neurodivergentes. É importante que todos sejam salvos. É importante que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Eles precisam estar dentro desse espaço. Todos. Entende? Aí, olha como Paulo era extremamente inclusivo, gente. Extremamente inclusivo. Aí ele pensando nisso tudo, na preocupação, ele vai escrever uma carta para os romanos. E quando ele escreve para os romanos, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, no capítulo 10, quando Paulo está escrevendo lá aos romanos, ele fala assim, olha, a mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de seu coração, de todo, que ressuscitou dos mortos, será salvo. E ele vai falando, né? E aí, em algum momento, ele bota assim, ó. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão se jamais tiverem ouvido a respeito? Rapaz, se o timbre afetar a minha hipersensibilidade, eu não vou parar para ouvir. Se o ambiente está muito escuro, com muitas luzes, ele vai me desregular, eu não vou parar para ouvir. Se o banco tem uma textura, e aí, pastor, por favor, e todos que estiverem nos ouvindo aqui, eu não quero dizer que a gente tem que adaptar o mundo para os neurodivergentes. Eu estou mostrando a importância da terapia. Porque eu sei ficar num ambiente que tem luzes piscando, confusão sonora, tecidos que me desregulam, mas eu sei também a hora que vai passar do meu limite, que eu vou explodir e eu preciso sair. Ou eu sei como lidar com o meu corpo, mesmo que eu não possa sair depois. E as pessoas que vivem comigo, meu marido, minha família, meus amigos, sabem como tratar de mim caso eu tenha desfalecido, por exemplo, ou eu tenha desregulado a tal ponto que eu não consiga me autorregular. Entende? Como é importante a gente ter noção disso? E aí vamos pensar agora como nosso chamado de levar o evangelho a todos. Lá no finalzinho, no verso 19, Paulo faz uma pergunta que mexeu comigo. No verso 18, Romanos 10, verso 18, diz assim, mas eu pergunto, Paulo perguntando, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Quando ele pergunta isso, eu pensei assim, um neurodivergente que está ali num ambiente onde sensorialmente ele está totalmente desconfortável, ele está realmente ouvindo o que está ali? Um TDAH que tem várias distrações, ele realmente ouviu, ele ouviu de fato a mensagem? Entende como a neurodivergência é um ponto que, muitas das vezes, por ser negligenciado, a gente não está conseguindo nem testemunhar, nem falar de Jesus e nem ser relevante nos dias de hoje como igreja? Compreende isso? Agora vamos para uma outra questão importante, que a gente não pode negligenciar. Vou falar especificamente sobre o autista. Uma das características clássicas do autismo é a literalidade. O autista é extremamente literal. Se você fala, vai chover canivete, eu vou esperar um monte de canivete cair do céu. Se você falar, eu te amo, é amor, não é eu gosto de você. Então, entrega o seu coração, é entregar o coração, a minha vida, o meu corpo não me pertence mais. Esse coração aqui não é meu, é de Deus. Ele é muito literal e precisa de suporte para compreender o que está querendo ser dito, entende? Agora eu te pergunto, pegando o texto bíblico, vamos pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A infinidade de histórias lúdicas, ilustrações, figuradas. E a gente vai para pregação, a gente vai para palestra, a gente vai para ministração, a gente vai para canção e diz:
Meu coração será sempre teu, o teu amor me fascina, mexe com meu coração. Como é que um autista vai entender o que essa poesia está querendo dizer? Entende a necessidade de, ok, tem músicas poéticas, mas também vamos tentar produzir músicas mais literais, de mais fácil entendimento, com não tanto evangeliquez, sabe? Músicas com uma linguagem real e concreta que nos ajude a entender, porque importa, lembra de Timóteo, que todos sejam salvos e compreendam a verdade. E aí, em Romanos 10, no verso 19, olha só o que Paulo diz. Mas será que o povo... Tá escrito assim. Volto a perguntar. Mas será que o povo de Israel entendeu? Então, a forma de eu ministrar o louvor, a forma de eu cantar, a forma de eu pregar, precisa saber que podem ter pessoas na congregação que são neurodivergentes, com dificuldade de entendimento. E sabe, se não entende, não acredita. Se não crê, não vai ser salvo. O que você está colocando é importante. Eu vejo que muitas igrejas, muitos ministérios, a gente começa a ter um olhar em cima disso, porque essas questões elas vão além simplesmente da birra da pessoa ou do jeito da pessoa ser fechado. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, essa pessoa é fechada, ela não abre a cabeça, é o problemático, se não gosta de nada. Isso vai além, né, de um mero capricho pessoal. Estamos falando de questões que envolvem, e aí, com um número cada vez maior nesse sentido, né, a gente vive uma época de diagnósticos, mas a questão agora de entender que isso vai além, que a gente precisa, de fato, ter um olhar diferenciado. Porque isso também interfere a questão até das relações, né? Você descobriu isso de um ano para cá, você tem toda uma vida. E igreja, a gente está falando aqui para um público de igreja, né? Não necessariamente tradicionais, mas de igreja. Inclusive, em especial, o meu perfil, as minhas conversas sempre estão em torno de música. E se tem uma área na igreja que afeta, né, que mexe com os ânimos, que envolve, liturgia, música, isso mexe, e essas coisas vão além simplesmente do gosto, né? É necessário ter uma sensibilidade para entender quando uma pessoa está ou não desregulada, quando ela se desregula. Você compartilhou comigo antes da live uma situação que aconteceu simplesmente por uma troca de versão de música. Né? Arranjo. Por causa de um arranjo. E são problemas muito particulares e muito reais. Estamos falando de coisas que acontecem assim o tempo todo. Eu queria até que você compartilhasse a questão para que a turma entendesse que talvez essas coisas já estão acontecendo no nosso meio, ao nosso redor, e a gente nunca parou para pensar que pode ser algo realmente que mexe com o outro. Né? Às vezes a gente tem muito essa postura de, não, isso é frescura e acabou, ele tem que se arranjar e acabou. Não é bem assim. Tem que me engolir. Então, antes de falar até desse fato, aconteceu domingo, mas a gente não pode também dizer que é diagnóstico de algum transtorno a meu gosto, sabe, meu modo de pensar, de agir, às vezes essa inflexibilidade teimosa, sabe? Não é assim. A questão desses transtornos são coisas que acontecem por muito tempo. É uma rigidez que acontece ao longo de uma vida, mas às vezes, por conta de um laudo, você começa a perceber que isso sempre aconteceu, né? E tem aquelas pessoas que são carrancudas porque querem ser, porque tem que ser do meu jeito, porque acham que são os donos da razão da igreja, né? E, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Existe esse tipo de pessoas? Existe. Precisam de tratamento emocional, mas tem esses que não foram diagnosticados, é sobre eles que a gente vai falar agora. Sobre essa rigidez, né, que eu, por exemplo, vivencio muitas vezes. Domingo
passado eu estava escalada para dirigir o louvor no domingo. E aí eu dirigi de manhã e conduzi também, dirigi no culto da noite. E o nosso ministro Léo, que é o meu marido, ele manda a temática para a gente na quarta-feira. E aproximadamente quarta a quinta-feira, no máximo, a gente escolhe as músicas de acordo com o tema da pregação, para ter um contexto no total do culto e tal. E eu escolhi duas músicas. A gente estava falando sobre Jesus, né? Quem é Jesus? E escolher andar com Jesus, escolher estar com Jesus. E que a gente é mais que vencedor quando nós estamos com Jesus. E aí eu escolhi duas músicas. Escolhi uma música que foi Em Nome de Jesus. Quem gravou foi em português, a que eu conheço, né? Aquela Aline... Esqueci o nome dela. Aline alguma coisa. E a versão da Darlene Jack. Como é que fala o nome dela? Não, Aline Barros não. É outra Aline. Aline Souza, eu acho. Léo, depois ele escreve aqui. Tá. E Em Nome de Jesus, o nome da música. E depois entraria a música Nosso General. Aquela antiga, né? Pelo Senhor, marchamos sim, né? E aí, na minha cabeça, quando pensei na sequência, sou autista, grau 1 de suporte. Na sequência estava: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Tandam, tandam, pelo Senhor, marchamos. Eu entraria assim, rapaz. Passei a sequência pro Léo e tal. Ah, beleza, tá. Aí, no meio da conversa, assim, na agitação da troca de músicas, definindo o repertório, ele chegou para mim e falou assim: ah, tem uma música, tem um arranjo do Nosso General, do Pastorzão. E, poxa, muito legal, vamos fazer, a banda tá massa. Eu, aqui em agitação, tá. Fomos pro ensaio. Passamos essa música vocal pauleira, tudo arrumadinho, batera fera, que era meu filho no dia. E banda, sabe, top e tal, não sei o quê. De repente, Léo começa a tocar o arranjo do Pastorzão. Aí eu, não. Aí ele, o quê? Aí eu falei, não é isso. Tandã! E ele, não, mas eu não falei que era esse arranjo? Nossa, na hora, fez tuf. A minha cara fechou. Eu comecei a ouvir um zunido no ouvido. Me desregulou totalmente. O meu estômago começou a ficar embrulhado, uma vontade de vomitar. Até compartilhei isso hoje mais cedo com o psicólogo que faz a terapia comigo. Falei, Luíde, olha aqui. Me deu uma vontade de vomitar, uma vontade de voar em cima do... Porque quebrou o meu padrão. Não é um mimo, tá, gente? Não é uma frescurinha. É uma explosão bioquímica que acontece dentro da gente. E as meninas, uma das meninas estava cantando com a gente, o vocal eram 2 homens e 2 mulheres. Uma delas viu que minha cara fechou. E eu comecei a diminuir a minha interação com as pessoas. Sim, no meio do ensaio. E aí aconteceu alguma coisa? Virei autista clássico, sabe? Porque tinha me desregulado. E eu tava tentando. Aí eu sentei no banco, tentei voltar com os exercícios, né, que eu tenho aprendido. E não melhorei, só melhorei no dia seguinte. Cheguei em casa e tomei remédio. No banco da igreja mesmo, tomei remédio para tentar me ajudar a sair do estresse interno. Porque ele não mudou a música. Ele não mudou a ordem. Mas não era o arranjo que eu tinha como padrão na minha cabeça. Nossa, aí entra até numa questão. Por acaso, quando começou a sair todos esses resultados e tal, teve algum momento que o seu marido deu uma olhada assim para você e falou: faz sentido. Todos. Teve um episódio que aconteceu quando eu ganhei um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, Samuel, Miguel e Rebeca. Inclusive, o Miguel, ele apresenta muitas estereotipias. A gente está
terminando de tratar, fechar algumas questões comigo para poder... Porque, infelizmente, pastor, isso daí é um ponto que a gente precisa tocar, é muito custoso. Tratamento e investigação são de custo altíssimo. E se você for para as redes públicas, é extremamente difícil vaga. Então, muitas pessoas não têm diagnóstico justamente porque não têm acesso a tanto tratamento de investigação, tanto a investigação quanto ao tratamento. Não tem. E aí, mas graças a Deus tem pessoas que fazem lives, e aí a gente pode, sim, reter o que é bom, não é para você ouvir as lives e achar que tem, né? Tem um processo burocrático, científico, e para você ter um diagnóstico, você tem que ter um laudo. O laudo vai ser levado para o neurologista ou o psiquiatra, e um dos dois, ou os dois, em concordância, assinam o seu diagnóstico, né? É feito pelo médico. Quem diagnostica é o médico. Nem é o neuropsicólogo, é o médico. É o neurologista e o psiquiatra. Eles dois que podem assinar um diagnóstico, fechar um diagnóstico de algum desses transtornos. Mas quem faz o laudo é somente o neuropsicólogo. E aí... Até porque, só para deixar bem claro aqui, a gente está conversando sobre isso, mostrando de maneira bem prática o que acontece na igreja. Pode acontecer lá no teu grupo, acontece aqui. E para sairmos desse estágio de que, então, ok, já sei o que é, mas não muda nada, né? Então, assim, a importância de entender que existe esse problema para que a gente possa aprender a tratar. Sejam aqueles que estão em volta, saber lidar com pessoas que desenvolvem, ou até se ver como uma pessoa que desenvolve essas questões e entender que, peraí, não é porque eu tenho que eu não vou fazer nada. Existe um caminho, existe uma maneira de viver, de tratar, inclusive. Tudo isso pode ser amenizado através de um tratamento correto, certo? E outra coisa importante de saber é que a dificuldade maior, por exemplo, do autista é a socialização. E pensa numa coisa mais social do que música. Pensa, coro, banda, sempre tem que ter relacionamento. Não dá pra gente tocar harmonioso, não dá para cantar harmonioso se você não se relaciona, se você não olha, se você não se olha. Você precisa se olhar, você precisa olhar para alguém. Outra questão com relação à música, vamos pensar na regência. A pessoa está movendo os braços e você não está entendendo aquele código. E muitas vezes isso gera um certo isolamento, um distanciamento, uma exclusão. Por isso que se fala tanto de inclusão. E então a pessoa precisa de ajuda para poder entrar no grupo. Ela precisa de ajuda para poder desenvolver. Eu sou autista. O autista pode desenvolver música? Pode. Muitos músicos foram diagnosticados com autismo. Eu estava tentando investigar, mas aí eu perdi o arquivo que estava aqui, com pessoas relevantes na área da música que... A Doyle, aquela cantora, como é que é o nome dela? Cantora famosa? Esqueci. Exatamente. Que escreve. Isso. Lá dos anos 2000, início dos anos 2000. Exatamente. Né? Autista. Lindíssima voz. E aí vem, por exemplo, quer ver uma questão boa? A bênção da neurodivergência, o hiperfoco. Quer ver uma bênção na hipersensibilidade? Os ouvidos absolutos. A memória auditiva, muito relacionado para esses neurodivergentes, né? Pensam muito que Einstein, Beethoven, Mozart foram pessoas neurodivergentes, porque tinham um desenvolvimento fora da curva. Eles tinham habilidades que não eram padrões. Eu sempre me lembro, por exemplo, o testemunho muito forte, o Luiz Saião, né? Ele tem filho autista, ele lida com a questão também. E é uma pessoa extraordinária ali, né? O tanto de coisa que esse homem fala. Sensacional, exatamente. E assim, muitas vezes eu chego para ele, professor, preciso desse recurso aqui. E ele muito solícito, muito. E é uma. Aí vamos pensar aqui que a gente pode e deve acatar, acolher essas pessoas, porque elas têm muito para abençoar. Eles não são alienígenas. Nós não somos alienígenas, né? Porque parece que por ser neurodivergente vem de outro planeta. E também não são aqueles que são
eu vou usar de maneira bem deturpada a palavra incapazes, eles não podem. Eles precisam de suporte para algumas coisas. Nível 3 de suporte ajuda para muitas coisas. Nível 2, algumas. Nível 1, poucas, mas precisam de suporte. Entendi. Olha, já nessa brincadeira já estamos com 1h30. Nossa, ó. De conversa, passa voando aí. E eu só posso agradecer. É um assunto muito especial. Eu sei que você está descobrindo um monte de coisa. Inclusive, eu até te perguntei, né? Como é que você descobriu tanta coisa em tão pouco tempo? Você tem o hiperfoco, não é isso? Isso, aí entra os hiperfocos. Porque tem o hiperfoco do autista, que é de um jeito, e o do TDAH, que também tem hiperfoco, que é de outro jeito. O que é o hiperfoco? Quando a pessoa absorve um assunto, entra nele e não sai dele, não consegue sair. Não é que queira ficar, não consegue sair. A pessoa fala, pensa, respira só sobre aquele assunto. E quando eu descobri sobre o autismo, eu entrei em hiperfoco na questão do autismo, por exemplo. E aí você se torna um especialista naquilo. Quando o hiperfoco é um problema? Quando você vê que você não está comendo, não toma banho, não sai de casa e não dorme por conta do assunto. E eu já vivenciei isso algumas vezes. Tem dias que o Léo está aqui atrás, a gente está no meu quarto, né? O Léo está aqui atrás dormindo, eu estou aqui na minha mesa estudando sobre um determinado assunto que eu não consigo parar de pensar nele. Eu deito, meu coração está acelerado, quando eu levanto e sento aqui, ele para. Ele não me deixa desligar. Porém, o autista, ele tem um hiperfoco por longo tempo. Ele pega um assunto, como no meu caso, a mulher virtuosa é um hiperfoco meu de muitos anos. Eu estudo sobre ela há muitos anos. Já o TDAH, ele tem hiperfocos cíclicos. Pega um, daqui a pouco entra hiperfoco em outra coisa, daqui a pouco entra hiperfoco. Então, em alguns momentos, eu tenho hiperfocos assim, por conta da minha hiperatividade, mas eu sempre volto para o mesmo, que é o Mulher Virtuosa, Mulher de Provérbios 31. Mulher Virtuosa Modo On, que é o programa Modo. na 316. Van, só posso agradecer muita coisa aqui. Teve gente que perguntou. A live fica salva, ela vai ficar salva aqui. E eu subo para o YouTube. Tem um canal do YouTube, História da Música Cristã no Brasil. Vou subir para lá. É um assunto com muita abertura, com muitos detalhes, muitas questões. O importante é a gente estar levantando a bola sobre isso para refletir. Eu, como pastor, obviamente, nós lidamos com todo. Desculpa. Nós lidamos com todo tipo e com toda a situação. Aliás, algumas coisas até a gente olha para nós mesmos, né? Fala, rapaz, isso aqui eu preciso dar uma aprofundada. Eu tive uma experiência, você contando agora, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei em outra igreja. Nós fizemos uma campanha de oração e, por exemplo, eu não sei aí se está dentro de alguma questão ou se é só mesmo o meu jeito, mas eu preciso ter música. Eu preciso ter música para tudo. Eu preciso ter um fundo musical, eu preciso ter uma trilha correndo ali, para eu poder fazer um estudo, para eu poder, meus momentos de oração, tudo. A nossa igreja não tem um fundo musical na pregação, tá? Mas quando eu estou indo ali terminando a mensagem, eu peço para o grupo subir, e ali o tecladista, o pessoal aqui já sabe, imediatamente ele começa a fazer alguma coisa, eu preciso. Aí a gente fez uma campanha e passou uns dias, um senhor já me procurou. Pastor, preciso conversar com o senhor. E foi. Eu fico até sem jeito de falar, mas, pastor, toda vez que o senhor coloca o fundo musical lá para a gente ficar orando, pastor, não dá, eu não consigo. Eu não consigo. E o que me chamou a atenção, ele demonstrou tanta angústia quando ele foi relatar o fato de que ele não conseguia orar com a música tocando de fundo, que aquele jeito dele falar me sensibilizou, né? E ali eu falei, bom, eu preciso, eu gosto, mas eu posso orar sem a música. Se ele está dizendo que não consegue orar com a música, tudo bem, eu abro mão nesse sentido. E aquilo me marcou muito, aquela questão que eu fiquei, por que uma pessoa não conseguiria orar
com a música, né? Com o fundo ali, tal, tal, tal. E você falando disso, eu me lembrei. Mas essa questão da gente entender, peraí, eu posso fazer algo sem, ele não consegue com, a gente quebra, né? Vamos atrás do que pode fazer com que todos participem. Suportando uns aos outros em amor, dando esse suporte em amor. Querendo que estejamos juntos. É Deixa eu falar aqui sobre essa questão aí do som rapidinho, pastor. Eu tenho hipersensibilidade auditiva. Aí eu vim coçar aqui minha testa e eu consegui ouvir o tique do meu relógio. Mas eu tô com fone. E você estava falando, mas eu ouvi o tique do meu relógio. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comer à mesa com as pessoas. Por quê? Eu ouço as pessoas engolindo. Entende? E aí Léo ficava bravo comigo, ele falava assim, você vai sentar para comer com a gente? Porque sentar à mesa, entende a questão ética, a etiqueta? Mas eu sinto uma angústia ouvindo todo mundo engolir. Eu, por exemplo, na madrugada, eu ouço o elevador do meu prédio subindo e descendo de madrugada. O que eu queria trazer, né? Aí E aí... já é caso mutante de superaudição. Aí já não... Não, pois é. E aí eu vou deixar de viver? Vou sair do prédio? Não vou mais comer à mesa com a minha família, com os meus amigos? A gente... O que eu posso também abrir mão? A terapia me ajuda a lidar com essas dificuldades, sabe? Eu sou musicista. Eu tenho músicos na minha casa. A minha família é extremamente musical. Meu filho, ele ontem chegou para mim e falou, mãe, quando eu estou ouvindo música, eu produzo mais rápido. Eu faço o dever de casa mais rápido. Mas se tiver algum ruído, eu não consigo. Porque o ruído me chama a atenção. Então, a gente precisa saber que 1 Timóteo volta e isso ficou na minha cabeça. Importa que todos sejam salvos, não só eu. E não só eles. E que nós entendamos. E para isso, a gente precisa se aceitar e se incluir. Obrigada, tá, pastorzão? Muito legal conversar com vocês. Foi um prazer. Pessoal que não sabia, a gente está aí na 316, a gente tem os programas, ela na parte da manhã, eu na parte da tarde, de música, sobre mulheres. Enfim, é um prazer. E, de novo, eu agradeço aqui. A live vai depois para o YouTube, a gente compartilha. Com certeza, dentro desses assuntos e do que você tem descoberto, a gente ainda vai ter mais figurinha para trocar aqui conversando. Mas um prazer, viu? Muito obrigado. E dá um abraço aí no Léo. Abração nele aí, turma de excelente qualidade musical também. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Glória a Deus. Obrigadão. Ficar com Deus. Bora agitar o dia, pastorzão. Bora, até mais. Vamos almoçar, que você falou que tá com fome, eu também. Já é 12h46. Bora, um abraço, até a próxima. Valeu, gente! Tchau.